Salve, salve, torcedor alviverde, a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras, iniciando aí com o jogo aberto, já falando dessa preparação para esse jogo de quinta-feira pela Libertadores, jogo importante. A sequência a gente traz um corte aí do Hernan no UOL Sport falando sim sobre a possibilidade do GFT, as negociações estão bem avançadas. E para fechar o vídeo, rapaziada, eu trago aí um trecho do canal do Massini e o Gustavo Soler confirmando aí já, né, a situação do Carlos Miguel, falando sobre o Jefter e sim o Enciso, a possibilidade do Enciso chegar no Verdão ainda nessa janela de transferência. Então tem muita informação. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Agora o assunto é o Palmeiras, que também se reabilitou no final de semana, eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, ganhou do Ceará e agora é Libertadores, compromisso fora de casa em solo peruano contra o Universitário. O alívio da vitória contra o Ceará foi um peso a menos para um ambiente que precisa de paz. Derrota e eliminação da Copa do Brasil contra o Corinthians, protestos nas arquibancadas e ataque ao centro de treinamento do Palmeiras. Eu falei ali, acho que não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Personalmente eu acordei na madrugada, mas às vezes faz parte, não podemos ligar para isso. Mas a diretoria ligou e muito. O clube, aliás, protocolou junto à Polícia Civil um pedido de instauração de inquérito, um procedimento formal para analisar crimes. O incômodo com manifestações que passam do ponto não abalam as convicções internas do Palmeiras. A diretoria continua pensando da mesma forma sobre Abel Ferreira. Então eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Avante, palestra! E no meio de tudo isso, vale lembrar, é semana de Libertadores. O Palmeiras começa a definir nesta quinta-feira uma vaga nas quartas de final da competição contra o Universitário do Peru em Lima. Treino pela manhã e viagem à tarde. O time do técnico Abel Ferreira pode contar com reforços para o duelo. E não estamos falando sobre Carlos Miguel, goleiro que sim, está perto de ser anunciado pelo clube em um contrato de 5 anos. Nem de Julio Enciso, meia paraguaio que joga na Inglaterra e que o Palmeiras está de olho. Ou ainda o lateral esquerdo Jefter, do Rangers da Escócia, mais um na mira. Mercado à parte, a novidade da vez é Bruno Fux, recuperado de um edema na coxa. O zagueiro pode ser opção ao menos no banco na Libertadores. Murilo já está de volta. Veiga com problema no pubis deve seguir fora. Acho que é virar a página, deixar passar isso e a gente tem a consciência tranquila que vai dar seu melhor e a gente só fala dentro do campo. Edu Dracena é o objetivo principal da temporada, essa Libertadores. O Palmeiras visualiza muito bem a competição e agora jogar a vida, esquecer da Copa do Brasil, vai bem no Campeonato Brasileiro, porque a Libertadores, na teoria, não é tão complicada para o Palmeiras nessa fase. Sim, Renata, e virar a chavinha. Já foi, a gente tem como mudar a desclassificação. Eu acho que são lições que o palmeirense tomou aí nessa desclassificação. A Libertadores é um campeonato onde que o Palmeiras gosta de jogar, é tricampeão da América, então isso vai ser importantíssimo, né? A gente pega agora um adversário, por mais que seja meio que desconhecido, mas temos que respeitar. É um momento ainda de reformulação, um momento de oscilação que vai ser normal, mas a gente espera, com o trabalho do Abel, com os jogadores entendendo o momento que o clube está vivendo, né, que eles consigam transmitir isso aí tudo dentro de campo e trazendo novamente a confiança do torcedor com o time do Palmeiras. Vamos falar do mercado do Palmeiras, André? A gente falou sobre Carlos Miguel já, sobre como é que está a negociação com o goleiro, mas tem negociação com o lateral esquerdo também. Sim. Lateral formado no Fluminense, que estava no futebol escocês. Quem que é esse, André? É o Jefter. Jefter, 21 anos, é um jogador que é formado em Xerém e é um jogador que saiu cedo, né? Saiu cedo para fora, né? E aí ele está na Escócia agora,
52 jogos, 1 gol, 4 assistências. É um jogador que no ano passado, recebeu o prêmio de melhor lateral esquerdo do futebol escocês. É um futebol que lá é visto muito assim para jogadores em ascensão. E ele, de fato, hoje é um atleta que está em ascensão no futebol europeu. Não à toa, o Chelsea andou sondando a situação dele na última janela, na janela de janeiro. E o Palmeiras, então, dentro do scout, aquela coisa toda, tem análise de vários jogadores, chegou a ele e a negociação gira em torno entre 5 e 6 milhões de euros. É um jogador que é jovem, né? Seria uma reposição ali para o Vanderlan, que foi embora para o Red Bull. E as negociações as conversas estão acontecendo. É um jogador que tem a aprovação da comissão técnica. E agora os próximos passos é aquela coisa, negociação, parcelamento, ver se o Rangers vai vender, vontade do jogador. Mas fato é que a torcida do Palmeiras invadiu o Gold no sábado para ver o jogador. Depois que a gente deu a notícia, começou uma repercussão muito grande e ele estava em campo, né, pelo Rangers. E a partida estava sendo transmitida pelo Gold. E até todo mundo querendo saber quem é esse cara, como ele joga. Até o Gabriel Falcade, que é do nosso palestra, sabe quem é? Ele postou esse tweet aí, ele tweetou, né? Falou, olha, aumentou 6 mil aqui o número de aparelhos, torcida do Palmeiras querendo ver o Jefté. A torcida do Verdão sempre muito engajada, né? Querendo conhecer, quem sabe, possível novo reforço. Então está nessa negociação. Está nessa negociação e, paralelamente a essa negociação, tem também o Matheus Reis. O Matheus Reis é um jogador que é um custo menor, evidentemente, e só que é um jogador de 30 anos já, né? Então, é um jogador com uma idade já avançada, né? Até sacanagem falar que o cara de 30 anos já está com idade avançada. Mas se você pensar a longo prazo, como o Palmeiras pensa nas contratações, e as últimas que fez, é um jogador que já está com 30 anos, né? Sim, Carlos Miguel é reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras, chega no final desta semana, só vai encontrar provavelmente o técnico Abel Ferreira na segunda-feira após o jogo contra o Botafogo, porque ele deve chegar mais perto do final de semana, e aí o Palmeiras viaja no sábado para o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, mas Carlos Miguel será reforço da equipe do Palmeiras. E o tal do Enciso? Esse, sendo bem sincero, hoje de manhã me enganaram, né? Quem cuida da carreira dele, não tem nada, não sei o que, mas tem. Palmeiras buscou informações, por sinal... Opa, calma. Quem é o Enciso? Da onde vem? Como joga? É um menino lá do Paraguai? Vamos lá. Epa! Vamos lá, Massa, porque o André Hernan, né, trouxe essa informação faz acho que um mês, foi durante a Copa do Mundo de Clubes, se eu não me engano, não lembro agora o dia exato, que o Brighton veio ao Brasil para observar a estrutura do Palmeiras, e aí perguntaram sobre alguns jogadores, um deles o Riquelme Felipe, e o Palmeiras, nada feito, renovou o contrato do Riquelme Felipe, e nesse momento o Riquelme não está com o elenco profissional porque ele está com a seleção sub-20 do Brasil, por sinal a seleção sub-20 acho que jogou hoje, deixa eu dar até uma olhada aqui, mas enfim, tá o Riquelme, o Coutinho, infelizmente o Gilberto por questões físicas foi cortado da seleção sub-20, mas o pessoal do Brighton veio ao Brasil, então todo mundo tem o telefone agora da rapaziada do Brighton para ligar lá e buscar informações direto da fonte. O Palmeiras resolveu, né, já que existe uma grande amizade entre Gustavo Gomes e Enciso, pô, se eu trouxer um cara que sabe tocar uma bola para frente, hein? E aí pegaram também o zap do Enciso, tem o telefone dos caras do Brighton e o Palmeiras foi atrás desse jogador, mas nesse momento para entender o que o Brighton quer fazer da vida com o Enciso. O Enciso tem contrato com o clube inglês até junho de 2026, ou seja, tem menos de um ano de contrato com o Enciso. Em 2023, o Enciso sofreu uma lesão
no menisco, teve uma ruptura no menisco, passou por cirurgia, voltou já para a temporada passada, reta final da temporada passada, e nessa temporada, né, que terminou agora, quando eu falo passada, é a 23-24, ele volta ainda na 23-24, mas principalmente volta a ser titular na 24-25. Só que ele acaba sendo emprestado para o Ipswich Town para a sequência do ano, onde ele tem um bom desempenho, né, pelo Ipswich Town, fez 2 gols, 3 assistências em 13 jogos, né, então uma participação aí de quase uma participação em gol a cada 2 jogos, pelo que o Enciso fez lá no Ipswich Town. E agora ele está no Brighton, se recuperando, fazendo ali o trabalho físico dele, de pré-temporada, e saiu o vídeo dele com a camisa do Gustavo Gomes. Então, fomos perguntar, questionar, o empresário dele no primeiro momento disse que não tinha nada, mas agora pessoas ligadas ao Palmeiras falam, não, a gente ligou sim, foi perguntar sobre o jogador, mas nesse momento não há uma proposta na mesa por esse atleta. E o Brighton quer dinheiro, apesar de só ter 1 ano aí para acabar o contrato dele, o Brighton quer dinheiro. Então, nesse momento, eu não me empolgaria com esta negociação, porque é um jogador caro, um jogador que está aí na casa dos 20 milhões de euros a avaliação financeira dele, a não ser que o Brighton queira baixar muito esse valor, fazer algo próximo ali do que foi o que o Palmeiras pagou pelo Sousa, mas nesse momento eu não me empolgo muito com esta negociação, exatamente pelos valores que podem chegar. Até perguntar aqui sobre limite de estrangeiros, o Palmeiras hoje tem 8. O limite é de 9 estrangeiros por súmula no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores não tem quantidade mínima de estrangeiros. Você pode jogar com 15 argentinos, está tudo certo, sendo um time brasileiro. Mas no Campeonato Brasileiro tem o limite de 9. O Palmeiras tem 8. E está faltando o camisa 8 ainda. Então, se o Palmeiras for fazer algum movimento pelo Enciso, aí vai ter que mudar o perfil do camisa 8. Porque esse jogador que estava sendo buscado para a camisa 8 também era gringo. Então, se o Palmeiras for realmente atrás do Enciso, algo que nesse momento eu acho mais difícil pelo valor que é pedido pelo Brighton por esse atleta, aí pode ser que o Palmeiras busque um volante brasileiro. Mas nesse momento é mais especulação, é mais observação de mercado do que realmente algo palpável como é Jefté e Carlos Miguel. O Carlos Miguel já será jogador do Palmeiras, já está tudo certo para ele ser jogador do Palmeiras, ele vai chegar essa semana. O Jefté também, a negociação está bem encaminhada. O Enciso, por enquanto, é algo distante do Palmeiras pelos valores que o Brighton pede. Jefté, lateral esquerdo que está na Escócia, jogou no Fluminense, é isso? Isso, exatamente, 21 anos de idade. Sinceramente, tomara que ele goste de parmegiana, porque eu não sei o que ele come, o que ele faz da vida, como ele joga. E quem falar, pô, eu já vi o jogo dele no Rangers, ou tá mentindo ou tá precisando de uma ajuda psicológica aí, porque, pô, ver jogo do Campeonato Escocês é dureza. É muito ruim. E o Ruiz, é muito ruim. Lá do Toluca, andou, parou? Nada. Nada. Então é isso. Não mudou absolutamente nada. No domingo Sávio, não mudou nada, não andou, então o Palmeiras gostaria, ele vai esperar um pouco para ver se vai para a Europa, enfim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Palmeiras, primeiro jogo aberto, falando, claro, sobre a sequência agora do Palmeiras na quinta-feira, esse jogo pela Libertadores contra o Universitá, que é muito importante. Lembrando, gente, que por todo o problema que a gente tem passado aí, o Palmeiras é o melhor time da Libertadores atualmente, tá? A gente fez a melhor campanha. Vamos partir agora para a fase de mata-mata. Se Deus quiser, a gente vai passar tranquilamente. A gente espera que o Abel consiga dar mais liga a esse time, consiga dar mais repertório para conseguir uma boa vitória para cima do Universitá. Falando sobre contratações, que foi a maior parte do vídeo aí, falando sobre contratações, Carlos Miguel vai chegar aí essa semana, como o Solé falou,
ele chega e provavelmente o Palmeiras já vai ter viajado para o Rio de Janeiro. Eu tenho minhas dúvidas, agora eu não estou me recordando muito bem. Eu não sei se, como o jogo da Libertadores é fora, talvez o Palmeiras chegue e já vá direto para o Rio, né? Para jogar contra o Botafogo no final de semana. Então, Carlos Miguel vai chegar no final da semana e provavelmente só quando o Palmeiras retornar do Rio de Janeiro que vai ter o contato direto aí com o elenco, com o treinador, com o nosso Abel Ferreira. Então, Carlos Miguel, tudo acertado. Aí tem a situação do Jefter. Jefter, que é um ótimo lateral, foi embora muito cedo e tem a grande possibilidade de chegar ao Verdão. As conversas, as negociações já estão avançadas, como você viu aí o Hernan falando sobre isso. O Solé também fala, mas ele fala bem rapidinho. Mas o Hernan fala bastante sobre o Jeff. E ele até falou aí que a torcida do Palmeiras invadiu lá para poder assistir o cara, ver como que é o futebol dele. Claro que a gente tem o Piquerez, que é incontestável. Só que na ausência do Piquerez era o Vanderlan. E o Vanderlan, infelizmente, não estava correspondendo bem. Então, o Vanderlan foi embora para o Bragantino, como todo mundo já sabe. E aí, a gente acredita que nos próximos dias o Jefter chegue. Tá? Então, falta pouca coisa. A negociação muito bem avançada. E aí, rapaziada, a situação do Enciso. Cara, que pro Palmeiras seria um ótimo jogador. No meio de campo ali, atuar como o Veiga atuou um dia, né? Porque não vive um bom momento. Então o Enciso chegaria ali pro meio de campo. Seria bom demais, seria excelente um cara ali para poder organizar esse time. E o Enciso seria esse cara. Muita gente em lives, nos vídeos, cara, vocês sempre comentam aí que falta um cara ali no meio de campo para organizar esse time do Palmeiras, distribuir essa bola. Eu concordo plenamente, eu falo isso também já há algum tempo aqui no canal. O Palmeiras precisa de um cara ali centralizado que tem essa experiência, tem esse molejo, tem essa liberdade para fazer essa distribuição. Porque às vezes o Palmeiras traz caras bons, igual temos agora o Sousa, o Facundo ainda não convenceu, mas aí, cara, com essa possibilidade agora do Palmeiras atuar com o Flaco e o Vitor Roque, o Vitor Roque é um cara que já sai mais da área. Então, ter esse cara que vai fazer essa distribuição faria muita diferença, tá? Eu hoje, né, eu falei aí do Facundo, eu sinceramente hoje colocaria o Alan como o titular. Eu acho que o Alan tem jogado melhor do que o Facundo, então eu acho que ele merecia titularidade, tá? Eu deixaria ali o Sousa, agora tem essa possibilidade da dupla de atacante e mais o Alan pela direita e tendo um cara ali no meio para poder fazer essa distribuição, fazer os caras jogar, é totalmente diferente. Então seria uma ótima possibilidade, certo que o Solé fala que não fica tão animado pelo valor. Provavelmente os caras lá fora eles esperam ver se vai vir proposta de outros lugares para tentar mais grana, mas Gustavo Solé falou aí na base de 20 milhões de euros. Então é bem salgado, um pouco mais barato, né? 5 milhões a menos que o Vitor Roque, mas nesse valor é difícil trazer, mas eu acho sim que tem grandes possibilidades. A gente sabe que ele apareceu com a camisa do Gustavo Gomes, então o Gustavo Gomes já conversou com ele. Seria bom demais, cara. O entrosamento que ele já teria ali, o Gustavo Gomes já toca essa bola pro meio ali. E o Enciso, fazendo essa distribuição, cara, seria espetacular. Espetacular seria a chegada do Enciso. Até porque falou-se aí, perguntou aí na live, né, sobre a situação da quantidade de estrangeiros. No brasileiro, a gente só poderia ter mais um, né? Mas, a princípio, o cara que era para vir para o lugar do Rios tá meio enganchado, tá meio... Essa negociação parece que não vai sair. Fugiu o nome dele aqui agora. Eu acho que vale sim trazer o Enciso.
tentar um volante brasileiro. Eu acho que o Palmeiras deu muito mole em perder o Danilo. Mas, enfim, já foi, né? Não tem mais o que a gente fazer. Então, assim, o Palmeiras vem forte ainda nas contratações, zagueiro, lateral, para trazer esse meio de campo, cara, que seria excelente, excelente demais. Porque, assim, Carlos Miguel, ele vai brigar para titularidade com o Everton. Tá? Eu acho que a tendência é ele se virar o titular. O Jefter, ele, a princípio, é ser reserva do Piquerez. Não tem como botar o Piquerez no banco. Agora, o Enciso chegaria para ser titular no meio de campo. O Enciso chegaria para ser titular no meio de campo. Então, mudaria muito esse elenco do Palmeiras, principalmente esse time titular com o Enciso ali no meio. Sinceramente. Então, desses caras que estão sendo especulados, eu acho que chega para ser titular Carlos Miguel e o Enciso. Claro que o Carlos Miguel também não está com tanto ritmo que estava na reserva. Então vai voltar ao ritmo devagarzinho. Então, assim, Palmeiras muito forte na janela de contratação. É uma grande reformulação do Palmeiras. Então a gente fica na expectativa desses caras chegarem para fechar também as contratações e o Abel conseguir dar uma cara para esse time. Só com o pessoal que já chegou, já dá para deixar legal o time. Agora, sinceramente, para mim, tanto o goleiro, o Carlos Miguel, e o Enciso seria, cara, extremamente importante. O Carlos Miguel já tá certo, é um Enciso que a gente fica nessa dúvida. Teria duas ótimas contratações, assim, para mim, as mais importantes agora, nesse momento da janela de transferência. Eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? O que você acha? Você concorda? O que você discorda? Você gostaria de ter o Enciso, o Jefter? Carlos Miguel já é nosso, então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. Muito importante você deixar o like, ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando notícias, informações do nosso Palmeiras para trazer em primeira mão para você no seu canal de notícias de todos os dias. Todos os dias, se você entrar lá no seu Verdão Notícias, você vai ter um vídeo novo com mais informações, com tudo do nosso Palmeiras. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.